não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, na ciência moderna, a matemática é apenas um instrumento de medição, né, destinado, seja a comparar um fato com outro fato, de acordo com as mesmas medições, ou a obter certas constantes matemáticas através do acúmulo de fatos. Ora, acontece que no entendimento antigo, todo número, além de representar uma quantidade, representava uma forma lógica. Né? Portanto, se você falava de um, você não estava falando só do um quantitativo, mas da forma, da ideia mesma de unidade. Se você falava do 2, você não estava falando só de 1 mais 1. Você estava falando da forma da dualidade, quer dizer, uma estrutura, né, que pode ser descrita logicamente e reconhecida onde quer que haja um conflito. Por exemplo, quando você tem, vamos dizer, dois aspectos aparentemente incompatíveis de uma mesma coisa. E você sabe, então, que ela se compõe de uma dualidade. Do mesmo modo, o número 3, tá certo? Não simbolizava só 1 mais 1 mais 1, mas a forma do ternário. E assim por diante, ternário, quaternário, etc, 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 etc. Vamos dizer, a exposição extensiva dos números entendidos como formas lógicas e, portanto, como indicadores ontológicos, está dado, por exemplo, no livro do Mário Ferreira, A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele não só expõe o sentido originário dos números de 1 a 10, mas ele prossegue contando 11, 12, 13, até 1000 e não sei quanto. Tá certo? Então, ele diz que esses números, eles são não só formas lógicas, mas são leis estruturantes da própria realidade. Ora, na hora que o sentido simbólico dos números se perdeu, sobra somente o número quantitativo. Não é isso? E a ciência moderna só admite lidar com o número quantitativo. Ela não tem como ir além disto. Então isso quer dizer que os entes já não podem ser considerados como formas lógicas significativas, né? Mas apenas como dados quantitativos. É claro que isso é um empobrecimento intelectual monstruoso. E eu acho que o Schelling foi até bondoso quando ele disse que houve uma descida por nível pueril, porque isso não é descer por nível pueril, isso é descer por nível do mentecapto. O sujeito que sabe, ele sabe contar até 2, mas ele não sabe distinguir unidade de dualidade. Tá certo? Ele não sabe, por exemplo, que todo problema tem a forma de uma dualidade, e que se ele contou até 2, ele não está falando só do elemento, vamos dizer, materialmente matemático, mas de uma forma matemática, forma lógico-matemática, que se expressa onde quer que apareça uma dualidade. Hoje em dia, para as pessoas compreenderem uma dualidade já é um problema. Quando ela chega a raciocinar que nem Hegel, que chega até o ternário, tem tese, tem antítese, tem síntese, é considerado um gênio. Quando você vê que numa fase anterior, todo esse universo dos números era transparente para o Santo Tomás de Aquino, para o Santo Isidoro de Sevilha, para o Santo Alberto Magno. Tá certo? Então isso quer dizer que se o sujeito está lidando com o problema, ele conseguia lidar com aquilo como unidade, dualidade, ternário, quaternário,
milhares de formas diferentes. No século XX, o nosso Mário Ferreira dos Santos vai restaurar, então, com base nisso, o que ele chama a década dialética. Quer dizer, você enfocar um tema, um ente, um problema, sob 10 formas lógicas sucessivas. Encará-lo como unidade, como dualidade ou oposição, como ternário, estrutura silogística ou dialética, né? Como quaternário, isso é como proporção, né? E assim por diante, né? Quando você vê tudo isso recuperado pelas mãos do Mário Ferreira, e você vê que isso já estava nos escolásticos, então você entende, vamos dizer, que a redução das matemáticas a um instrumento de medição foi um crime monstruoso contra a inteligência humana, né? E esse crime, junto com ele, vem o da perda do sentido simbólico da realidade exterior, do cosmos onde você está. Isso quer dizer que, para a mentalidade medieval escolástica, o versículo bíblico, os céus e a terra cantam a glória de Deus, não era só poesia, gente. Né? Era uma técnica de decifração das formas, né? Técnica de apreensão do sentido simbólico da natureza. Quando se perde essa linguagem, o sentido simbólico continua existindo, porém só como figura de linguagem, como criação poética, criação cultural. E, naturalmente, esses símbolos percebidos já não podem expressar a estrutura da realidade, e muito menos o mundo divino por trás dela, mas expressa apenas os sentimentos na alminha do poeta. E, por exemplo, a namorada dele largou ele, está chovendo, então ele diz que a natureza está chorando por causa do draminha dele. Então, esse rebaixamento da linguagem poética, quer dizer, quando você compara os poetas românticos, por exemplo, com Dante, você vê que alguma coisa se perdeu. Porque em Dante, cada coisa que ele coloca lá, quando ele fala de selva, se você vai rastrear o que quer dizer a selva, tem 10 camadas de significado. Tá certo? Quando aparece o leão, a loba, o cachorro, etc. Está tudo montado num sistema simbólico perfeitamente coerente e unitário, que é o mesmo que aparece na estrutura das catedrais e na arte sacra, nos vitrais, etc, etc. E de repente o sujeito rebaixa tudo isso, vamos dizer, para usar os entes da natureza para exprimir os seus sentimentozinhos. Não é isso? Por exemplo, que você vê em Victor Hugo, né, que foi um grande poeta francês do século XIX, né, no qual Bernanos via assim, o suprassumo, né, da baixeza intelectual. Porque era, vamos dizer, o anti-Dante. Né? Você chamar aquilo de poesia, então era uma vergonha, porque era apenas, vamos dizer, a expressão, né, das dores de corno de um burguesinho idiota, né, que, claro, dominava a linguagem e às vezes produzia umas ressonâncias bonitinhas, mas era só. Então, isso quer dizer, com o sentido da arte sacra, tinha se perdido também o sentido do simbolismo da natureza, e com o simbolismo da natureza tinha se perdido o quê? A visão da própria natureza, sobrando somente, né, esses fragmentozinhos, né, recortados pela ciência moderna, medidos e comparados uns com o outro para tirar conclusões frequentemente inócuas. Né? E, sobretudo, você vê que no contexto escolástico, a visão que os grandes artistas e os filósofos e os místicos tinham da natureza era substancialmente a mesma que o povo tinha. Quer dizer que o universo de Dante não existia só para Dante, existia para o último camponês analfabeto. A única diferença é que o Dante enxergava mais. Mas era a mesma coisa. Ao passo que no mundo moderno, o universo da ciência se torna um universo ininteligível e incomunicável com o universo da experiência humana comum e corrente, ao ponto de você poder até negar a significação, né, às teses científicas. E é exatamente isto, é o assunto do mais brilhante livro de Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, onde ele diz que
as ciências perderam o fundamento da sua própria cientificidade. Elas não são mais científicas, elas viraram outra coisa. Na minha medida que viraram outra coisa, cortaram o elo com o mundo da experiência, que eles chamam Lebenswelt, o mundo da vida, e já não significam mais nada, exceto como uma regra de jogo que vale para os profissionais da área, os quais também não sabem dizer o que aquilo significa. Então você vê que esta perda foi uma crise civilizacional monstruosa, e que afeta, não vou dizer que afeta só os ateus, os materialistas, etc., afeta todo mundo. Ao ponto de que os católicos tiveram que ser socorridos por esse grupo de hereges. Entendeu? E eles, por um motivo ou outro, tinham conservado o senso daqueles simbolismos. Eles viam que em outras civilizações havia ainda pessoas que tinham esta noção, como tinha na Índia, né? Eu mesmo, se for falar, vamos dizer, em fontes orientais autênticas, eu mesmo tive, vamos dizer, uma delas ao meu alcance, que foi o Swami Dayananda Sarasvati, que era o diretor da Academia Védica de Bombay, quer dizer, a academia que representa, não é uma corrente religiosa, não, é a própria tradição hindu, tal como reconhecida tradicionalmente pelo próprio governo da Índia. E esse cidadão esteve no Brasil, e eu, por várias vezes, eu tive a honra, a oportunidade de servir, de guia turístico para ele. E ficava, evidentemente, cravando o homem de perguntas, né, o tempo todo. E nós vimos que esta noção, por exemplo, do simbolismo da natureza, era uma coisa que para ele era óbvia, estava presente, não era uma coisa que ele tinha, vamos dizer, teve que recuperar, né, lendo René Guénon. Eu nunca tinha lido René Guénon, nem tinha ouvido falar de René Guénon, né? Quer dizer, ele pegou aquilo das fontes tradicionais hindus, e aquilo para ele era o óbvio dos óbvios. E então, através dessas vias indiretas, a coisa volta ao Ocidente, mas volta, né, com uma tara congênita, que é essa história da tradição primordial das iniciações, da tradição primordial entendida materialmente. Note bem, se falar em tradição primordial como figura de linguagem, como símbolo, claro, a tradição primordial está gravada onde? No próprio universo, meu Deus do céu. Né? A primeira revelação que Deus fez foi a criação do universo. E ele o criou segundo a forma, a medida e o número. Está na Bíblia. Tá certo? Portanto, ele criou um universo de aparências inteligíveis. Inteligíveis não somente no sentido operacional da ciência, mas inteligível como linguagem que remete a ele. Então essa, claro, então podemos falar a revelação primordial, claro que houve. No instante que Deus disse Fiat Lux, estava ali. Né? Ele não disse que se façam as trevas, né? Fiat Tenebrae, ele Fiat Lux, faça-se a luz. Né? Então, a luz, o que é? A revelação, é a mostração, não é nem demonstração, é a mostração, é um universo que se revela, tá certo, ao ser humano, né? Para o qual o universo foi feito. Isso eu aprendi no catecismo quando eu era criança. O padre perguntava, para quem Deus fez o mundo? Para o ser humano. Né? Então, quer dizer, e neste sentido, quando mais tarde o filósofo grego dirá o homem é a medida de todas as coisas, não estará totalmente errado. Porque tudo foi feito na medida de poder ser apreendido, compreendido e decifrado pelo ser humano. De tal modo que através do cenário inteiro das aparências, ele pudesse penetrar, tá certo, numa sucessão infinita de mistérios de luz, não mistério de trevas, né? Tá certo? No sentido em que muito mais tarde, o próprio Albert Einstein dirá uma frase maravilhosa, ele diz: a única coisa incompreensível é que tudo será tão compreensível. Então, quando você começa a olhar esse universo de símbolos, né, e a descobrir na própria cultura, ocidental ou outra, né, os sinais de que tantos homens compreenderam isto e viram a mesma coisa que você está vendo, tá certo? Você entende que
no conjunto da realidade, você não tem um equilíbrio de luz e trevas. Não, você tem um pontinho de trevas e você tem um oceano infinito de luz, que nunca acaba. E é isso mesmo que foi perdido na entrada da modernidade. E uma das consequências dessa perda é a que eu chamo a sobrecarga da fé. A sobrecarga da fé é quando você aceita a regra do jogo que lhe foi imposta por um Kant. E você acredita que aquilo que o conjunto da sua religião, seja ela católica ou protestante, depende da fé. Ou seja, uma aposta. É uma coisa irracional que vai alheia ao universo do conhecimento. Então, é claro que o sujeito, para acreditar na fé dele, contra tudo, contra todas as evidências científicas, etc., etc., é um desafio invencível. Então, o que ele faz? Ele busca apoio nas ciências tal como existem agora. Quando ele devia ser o primeiro a criticá-las. E, por exemplo, eu não conheço um autor cristão que tenha feito uma crítica da ciência moderna tão profunda quanto o René Guénon fez no livro Os Princípios do Cálculo Infinitesimal. Onde ele mostra que a característica principal dos matemáticos modernos é não saber o que é um número. Que eles confundem apenas, vamos dizer, com a quantidade. Então, o René Guénon era um muçulmano, tá certo? Ele desde o início foi agente, tá certo, de organizações islâmicas. Se bem que não foi delas que ele obteve todas as suas fontes. Mas, quando você vê que o muçulmano está fazendo serviço no nosso lugar, eu digo, olha, é um vexame monstruoso. Mas, naturalmente, como bom muçulmano, o que ele faz? Ele dá aos cristãos de volta esse conhecimento, mas ao mesmo tempo ele puxa a brasa para a sua sardinha. E já veremos como ele faz isso. Vamos continuar lendo aqui. Desprovida desse suporte, quer dizer, o suporte sensível dos símbolos, a prática religiosa reduz-se a um obediencialismo literalista, mesmo descontando monstruosidades explícitas, como as catedrais de Brasília e do Rio de Janeiro, e outras celebrações em pedra de tudo quanto há de mais hostil ao cristianismo, os locais de culto são hoje em dia meras construções profanas usadas para fins nominalmente religiosos. Você usa um estádio de futebol, né? Você usa um hotel, né? Você usa um galpão, qualquer coisa. Tá certo? Isso quando você não constrói uma coisa que se parece, por exemplo, a Catedral do Rio de Janeiro, no que se inspira a forma da Catedral do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que aquilo foi inspirado, tá certo? Num defumador. Você tem aquele cone, né? E mais dia menos dia deverá surgir uma gigantesca mãe de santo que vai tocar fogo naquele negócio e começar a sair fumaça. A Catedral de Brasília foi inspirada, obviamente, num cacho de banana virado de cabeça para baixo. Tá certo? E verifique, faça experimentalmente. Pega um cacho de banana, é a Catedral de Brasília. E assim por diante. Há atualmente uma proposta de um templo a ser construído na cidade de Pietrelcina, nominalmente em homenagem ao Padre Pio, cuja forma é de uma serpente, cuja boca se abre e pela boca entram os fiéis. Então, quer dizer, aí já não é mais apenas a redução da arte sacra a formas vulgares, mas a sua completa inversão do simbolismo. Então, vamos dizer, esse fenômeno por si basta para ilustrar o estado de alienação que foi se espalhando entre sacerdotes e intelectuais cristãos nos últimos séculos, tornando-os incapazes de fazer face aos desafios culturais e ideológicos da modernidade. Desafios que em si mesmos nada tinham de muito temível e que poderiam ter sido exorcizados sem maiores dificuldades por uma classe intelectual capacitada.
Que o debate religioso dos últimos séculos tenha se congelado no estereótipo razão versus fé foi somente o primeiro sinal da inépcia que havia se espalhado entre os intelectuais religiosos. As vulgaridades do modernismo católico e do protestantismo liberal, para não falar da teologia da libertação em suas várias versões, teriam sido facilmente estranguladas no berço se os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que a fundamentam. Note bem, o que é que eu digo? Princípios universais que a fundamentam. É a primeira linha do credo. Toda a ciência, toda a razão humana estão na primeira linha do credo. Isso aí, vamos dizer, não é matéria de fé. Isso é uma coisa que você tem que averiguar por si mesmo, mas só há um meio de averiguar, através da ciência sacra, a ciência dos símbolos. Aí você começa a perceber as coisas. E note bem, a ciência dos símbolos, por sua vez, não pode ser criação cultural, porque ela aparece tal e qual nos templos e da arte sacra das civilizações mais díspares e até hostis entre si. Então, esta parte, vamos dizer, quanto à existência, as qualidades de Deus, é conhecimento universal. Que está ao alcance do hindu, está ao alcance do budista, está ao alcance do judeu, está ao alcance de todo mundo e por igual. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.